E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Arpazão com mais um vídeo, né? Quase uma alegria pra vocês. E hoje, no vídeo de hoje, né? Será um vídeo meio assustador. Muito assustador. Meu Deus do céu. E Paizão tá ali. Paizão! E aí, como é que tá vocês aí? Né? Tudo escuro aqui, né? Tudo na escuridão. E aí, como é que está? Tudo bem, Tá com Paizão? medo? Tá com medo, Paizão? E aí, turma? Vocês legal? Isso aí. Vamos junto aí, né? Vamos contar alguns casos lá da infância, principalmente a minha, que eu ouvia muito contar, né? Algumas histórias verídicas, né? Hoje nós iniciaremos essa primeira parte. E depois nós daremos seguimento, viu, gente? São histórias meio tenebrosas, viu? Beleza? Aí, Pode começar, Paizão. posso começar? Pode começar. Então aí, gente. Tô aqui meio enrolado, aqui meio com medo, né? Mas quando eu era criança, minha mãe contava, né? Minha mãe costumava contar uma história que acontecia muito lá no Tamboril. Tamboril era a roça onde ela morava lá, né, com os irmãos dela. E eu tinha um tio que ele namorava com uma mulher lá do Sapecado, né? Que é uma comunidade lá próxima, gente. Então aí, naquela época, tinha uma tal de Loura, uma vizinha lá que chamava Loura. E ela namorava com um rapaz, né, de outra localidade também. E essa Loura faleceu cedo, né? Faleceu, ela tinha o quê? Tinha mais ou menos uns 25 anos de idade, né? Já era noiva, né? Já ia se casar. Esse cara entrou em depressão, né? O noivo dela. Né? E aí, por incrível que pareça, coisa de 2 meses depois, né? Ele veio a falecer também, né? Tinha por volta de 27 a 28 anos. Aí, e lá perto da casa de minha avó, finada avó, né? Tinha um pé de. Era um pé de jatobá naquela época, muito grande, né? E bastante. Tinha muita vegetação na beira de um corredor, né? De um corredor. E esse meu tio ele ia namorar a cavalo, né, gente? Olha só. A coisa era complicada, né? Quando ele saía para ir namorar, né? Mãe conta essa história, contava pra gente quando a gente era criança, contava essa história. Aí é uma coisa muito tenebrosa, quando ele passava para ir para o Sapecado por volta de 6h30, 7 horas da noite, não acontecia absolutamente nada. Aí não é nada não. Lá depois da meia-noite, 1 hora da manhã, quando ele voltava, aliás, esqueci de contar, não era um cavalo, era um burro. E o burro, ele detecta a assombração, né? Ele empaca, né? E para ele, quando ele empaca, para ele sair do lugar é difícil, né? Ele sai em uma carreira bastante debanada, né? Quando ele é muito, leva muito esporão, né? Aí meu tio, quando ele vinha, aí esse pé de jatobá, quando ele chegava próximo, a uns 50 metros mais ou menos, ele viu o pé de jatobá balançando
de um lado para o outro, né? E dentro das folhas, o interessante, coisa muito assustadora, é que esse pé, era uma coisa assim tão assustadora que esse pé, ele ia de um lado para o outro e ele só via um vulto na escuridão e que começava a gritar, loura, ô loura, loura, ô loura. E ele chegava e o burro empacava, né? Ele ficava arrepiado, né? E, e ele começava a dar esporão nesse burro, dava esporão. E ele arrepiado também de medo, né? E aí, loura, ô loura, esse pé. Ele ficava quase completamente deitado, gente, de um lado do outro, de um lado do outro. E aí, gente, o mais interessante, né, o mais assustador, é que quando ele metia bastante esporão nesse burro, o burro, depois de muito sofrer, né, ele arrancava e passava de uma vez. O mais assustador, né, que vem no final, é que quando ele contava também essas histórias, e aí ele contava que quando ele passava, o pé de árvore, no caso de Jatobá, estava caído, né? Ele balançava tanto, né? Dizem que era o espírito do noivo dessa tal de loura, né? Que ficava ali gritando por ela, clamando por ela, né? O espírito dele estava vagando, então ficava gritando e clamando por ela. E esse pé de jatobá, quando ele conseguia passar com esse burro depois da meia-noite, né? Burro bastante assustado, esse pé de jatobá estava caído, ficava caído. Ele mesmo dizia por voz dele, eu já ouvi por voz dele, ele dizia que quando ele conseguia virar o rosto, às vezes que ele tomava coragem de virar o rosto, mesmo o burro em uma carreira tremenda, ele conseguia ver até a raiz do pau, né? Solto, né? E totalmente caído. Né? Uma coisa assim, era muita coragem, né? Naquela época o namoro era difícil, então ele passava, o pé estava caído. Aí ele contava quando chegava em casa, ele ia dormir, né? Muito assustado, né? Muito assustado. No outro dia, quando amanhecia, ele contava a história, né? Para minha mãe, para os irmãos, os outros irmãos. E eles todos, quando iam lá, chegavam lá, o pé de Jatobá estava em pé novamente. É uma coisa assim tremendamente assustadora, mas que com toda certeza eles afirmavam, né, que era verídica a história, né? Fica essa história aí para vocês, era extremamente verídica, viu? O pé no outro dia estava totalmente fincado no chão e levantado, né? E todas as vezes que ele conseguia ir para casa da namorada, esse meu tio, ele procurava sempre vir mais cedo, antes da meia-noite. Porque quando ele chegava e atrasava, sempre acontecia sempre os mesmos fatos, viu? Isso aí é com toda certeza. Essa história aí minha mãe conta até hoje, né? Desde a minha infância, ela conta. É uma história muito assustadora que acontecia lá no Tamboril, perto da casa da finada da mãe dela, né? Então, meu próprio tio vivenciou isso aí, viu? O pé caía, no outro dia ele levantava, amanhecia em pé, né? Levantava não, ele levantava, amanhecia em pé. Ele jurava de pé junto que ele tinha visto o pé caído completamente. E olha que o pé de jatobá, ele é muito pesado, aquele mundaréu de árvore, né? E
quando ele passava ele estava caído, outro dia quando ele vinha com os irmãos, durante o dia, chegava lá, era como se nada tivesse ocorrido, viu gente? Fato bastante assustador, né? Essa é uma das histórias que mais me assombrava, né? Na época que eu era criança, que minha mãe contava, né? Para mim e para os meus irmãos, né? E que eu não me esqueço até hoje, né? E, Vai. então, gente, é isso aí. Essa foi uma história contada aí, fato notoriamente real, né? Minha mãe é testemunha, esse meu próprio tio que está vivo até hoje também é testemunha, coisa muito estranha, mas que ocorria naquela época, viu? E nós queremos encerrar nosso vídeo de hoje deixando uma música de fundo aí, né? Pai, de terror, né? Porque virão mais por aí, viu? Nos próximos vídeos eu vou contar outras histórias que ocorreu também lá no Brejo com uma tia minha, né? Ligada ao lobisomem na época que ela estava grávida, né? Bastante assustadora que esse meu tio, o marido dela, ele vivia muito viajando. Então vocês vão saber dessas, né? De outras mais histórias, né? A do neguinho de um pé só, né? Enfim, essa do lobisomem e outras histórias mais, nós vamos estar aqui contando no nosso canal, valeu? Com a música de fundo aí de terror, nós queremos encerrar o nosso vídeo de hoje, né? Viu? E daí espere aí que nos próximos vídeos nós teremos mais histórias verídicas, né, que ocorreram, fatos reais, né? Não são lendas nem crenças, viu? Fatos que realmente aconteciam naquela época, né? E que muita gente ainda jura que vê muitas coisas estranhas até os dias atuais. É isso, essa foi a nossa história de hoje. E eu quero terminar aqui deixando um beijo no coração de vocês. Vocês aí que está chegando aí agora, vamos se inscrever no nosso canal, né? Deixar aquele like. E valeu, viu? Hoje não tem avião, não tem carro, não tem nada. Nós estamos à noite, então eu vou pegar minha cama, vou dormir e vou tentar esquecer dessa história, né, macabra que acabamos de ouvir. Beleza? Então, fui.